Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja. São João Paulo II. Todos me ouvem bem, sim ou não? Sim. O som da chuva se une ao nosso canto, ao nosso louvor, para juntos elevarmos a Deus a nossa ação de graças. Estamos contentes com a nossa festa de hoje, em louvor a João Paulo II. Estamos também contentes com esse presente que ora nos cai do céu, esta tão desejada, tão esperada chuva. Que ela venha mesmo em abundância, fecundar o nosso solo, irrigar o nosso solo, amenizar a poeira, diminuir o calor e alegrar ainda mais o nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, devotos deste santo tão amado, São João Paulo II. Aqui nos encontramos para a sua festa, para nós aqui a solenidade, uma vez que São João Paulo II é o nosso padroeiro. E é bom a gente lembrar que esta festa foi precedida por um belo tríduo, cujo tema geral foi a missão. Justamente porque neste mês de outubro, com toda a igreja, vivenciamos o mês missionário, também com a nossa diocese, melhor dizendo, estamos aí neste tempo de missões populares. Quantas casas já foram visitadas, quantas pessoas já fizeram essa experiência de ir ao encontro de irmãos afastados da nossa comunidade e que escutaram o nosso testemunho, escutaram a palavra de Deus, receberam a bênção do Senhor. Nós abrimos o tríduo na última segunda-feira com o tema A Missão da Igreja na Sociedade. O Padre Aparecido nos ajudava a pensar que neste mundo precisamos ser luz, sal e fermento. Aquilo que celebramos na igreja deve ser colocado em prática lá fora. No segundo dia nós meditamos o tema As periferias nos esperam. Eu acompanhei a homilia do Padre Evaristo, nos chamam, né? As periferias nos chamam. O Padre Evaristo belamente também nos orientava sobre a importância de irmos ao encontro das pessoas. É uma expressão do Papa Francisco, periferias existenciais e periferias territoriais. E ontem fechamos com chave de ouro, já estou sabendo, com o nosso querido Padre Denis,
refletindo sobre a figura de Maria como modelo de missão. Maria nos impele a isso, a partilharmos com o nosso próximo as alegrias de Deus. Meus irmãos, esta é a nossa missão: falar e viver as coisas do Senhor, falar e viver os ensinamentos de Cristo. O mundo hoje carece de pessoas comprometidas com a evangelização. Nós não podemos ser católicos egoístas. Quem é o católico egoísta? É aquele que guarda apenas para si as maravilhas e a alegria de Deus, não leva adiante. Sinal que ainda não compreendeu que é dando que se recebe. Quanto mais nós partilhamos Deus, mais nós experimentamos o amor de Deus na nossa vida. Então, meus irmãos, que esse tríduo que vivenciamos aqui em nossa comunidade tenha deixado para todos nós um legado, uma lição, digamos assim, de sermos profundamente comprometidos com a missão. Essa é a essência da igreja. Meus queridos, a igreja não existe para outra coisa, senão para evangelizar, tornar nosso Senhor Jesus Cristo mais conhecido, mais seguido, mais amado. E nós faremos isso, sobretudo, a partir do nosso testemunho de vida. Por isso, São Paulo, hoje na segunda leitura, quando escrevia aos Efésios, nos ajudava a pensar, a caminharmos neste mundo de acordo com a nossa vocação. Ora, qual é a nossa vocação? Nossa vocação é ser santo, meus irmãos. Cada um no chamado específico que Deus tem confiado. Deus me chamou a ser sacerdote. Eu, embora tão indigno, no exercício do meu ministério sacerdotal, devo exalar o bom odor de Cristo, através de uma vida reta, santa, distribuindo os mistérios de Deus através dos sacramentos da igreja. Essa é a minha vocação. Nós temos aqui crianças, adolescentes, jovens, nós temos os irmãos adultos, idosos, que bom, uma assembleia bem heterogênea, uma assembleia, povo de Deus, povo sacerdotal. Essa é a nossa missão, dar bom testemunho de Cristo através de uma vida de santidade, de fidelidade, respondendo muito mais do que com palavras, mas com atitudes. Quem é Jesus Cristo na nossa vida? Foi essa a pergunta do Senhor no Evangelho. Quem que o povo tem dito a meu respeito? Quem eu sou para eles? Meus irmãos, quem é Jesus Cristo para nós? Nós temos noção, clareza, conhecimento de quem é o Senhor Jesus na nossa vida. Sabemos que Ele é o enviado do Pai Eterno, que veio até nós, não para nos julgar, tampouco condenar, veio para nos redimir, para nos salvar, para restaurar a nossa dignidade de filhos de Deus. Meus irmãos, quem se encontra com Jesus, se encontra com o próprio Deus, faz a experiência da libertação dos seus vícios, das suas misérias, dos seus pecados. É impossível, portanto, continuarmos os mesmos pecadores, depois de um encontro pessoal e profundo com Cristo, seja através da palavra que nos é proclamada e principalmente pelo corpo e sangue, alma e divindade de Cristo, que temos a honra de receber em cada sagrada comunhão. É o Senhor que se digna a vir ao nosso encontro. Portanto, meus irmãos, sejamos sábios em responder para nós mesmos e para o próprio Deus. Quem é o Senhor na nossa vida? De quantas escravidões espirituais o Senhor já nos libertou? De quantas situações difíceis o Senhor veio ao nosso encontro? Quantas lágrimas o Senhor já nos enxugou? Não é verdade? Quantas tristezas o Senhor converteu em alegrias? Meus irmãos, quem tem Cristo no coração tem esperança. E Jesus, meus irmãos, instituiu os apóstolos. Jesus instituiu a igreja, confiou a São Pedro o governo da sua igreja. São Pedro apóstolo, o primeiro Papa, nosso querido padroeiro, o Papa do 164º, o Papa de número 264. Vejam que beleza é a nossa igreja, a tradição apostólica. Não nasceu ontem, nasceu do lado aberto de Cristo. Essa igreja que foi confirmada no evento de Pentecostes. Essa igreja que conta
com a sua alma, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que é o protagonista da missão da igreja. A igreja é santa. E ela como nossa mãe mestra, ela nos chama à santidade. E como nosso querido Papa João Paulo II, também Papa Francisco, nos ajudou a descobrir essa vontade de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, Santa Catarina de Sena dizia que o Papa é o doce Cristo aqui na terra. O Papa é o doce Cristo aqui na terra. Vejam que delicadeza do Senhor em enviar representantes seus para vir ao nosso encontro. Quantas vezes fomos ajudados pelo testemunho de vida do nosso querido padroeiro, São João Paulo II. Fez a diferença na igreja, combateu o pecado, denunciou as injustiças. Foi de fato esse doce Cristo aqui na terra. Nós ficávamos encantados quando ele aparecia lá na janela do Palácio Apostólico, no Vaticano, por ocasião da oração do Ângelus, sobretudo nos últimos tempos da sua vida no mundo. Ficávamos comovidos com a sua firmeza, com a sua fidelidade, à vocação a que Deus lhe confiava. Como testemunhou Cristo, o nosso querido padroeiro, São João Paulo II. Soube responder com a vida quem era Jesus Cristo. Deu a sua vida pelo Senhor, pela sua fidelidade, por ter sido guardião do magistério da igreja, dos tesouros da nossa fé católica. De fato, meus irmãos, nós vimos em João Paulo II essa imagem do pastor de que nos falava a primeira leitura de hoje, o profeta Ezequiel. O pastor que cuida das ovelhas, que reúne as dispersas, que cura as feridas da ovelha machucada, que reconduz as perdidas, as extraviadas, que mantém o alimento para aquelas que já estão no seu aprisco, no seu rebanho. Claro, meus irmãos, essa profecia de Ezequiel se cumpre plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o sumo e eterno sacerdote, o bom pastor, literalmente deu a vida pelo seu rebanho no Calvário. Mas o Senhor instituiu apóstolos. E sem dúvida alguma o nosso querido padroeiro, São João Paulo II, foi essa imagem viva do bom pastor. Não abandonou a sua missão, foi fiel e fiel até o fim. Com a sua palavra ele congregou muitas pessoas. Com a sua palavra ele sarou as feridas de muitos que estavam com o coração machucado. E, meus irmãos, quanto aprendizado com o nosso santo. Então que possamos nos inspirar em São João Paulo II para viver a nossa fé, corresponder ao chamado de Deus através de uma vida santa. Ele, meus irmãos, que não pagou o mal com o mal, perdoou seus inimigos. Vamos lembrar aquele episódio, não é mesmo? De 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima, do ano de 81. Era uma quarta-feira, é costume até hoje, toda quarta-feira o Santo Padre anuncia, dá uma catequese e percorre a praça de São Pedro, no Vaticano, com seu Papa Móvel. E nós acompanhamos, não é mesmo, aquele atentado que tinha a intenção de matar o Papa João Paulo II. E uma bala ultrapassou o seu abdômen. Naquela noite, meus irmãos, o mundo inteiro rezou pelo Santo Padre. Segundo relatos, durou a cirurgia 5 horas e meia. E no dia seguinte o Santo Padre dizia que 2 mãos o curaram, 2 mãos o salvaram. A mão do cirurgião, que era uma mão visível, e uma mão invisível, que ele atribuiu a Nossa Senhora. Ele que já era devoto de Nossa Senhora, porque o seu lema como Papa, totus tu, todo seu, todo teu, a Maria. Ele incutiu essa devoção a Nossa Senhora em todos os fiéis católicos. No ano seguinte, 13 de maio de 82, ele foi lá no santuário em Fátima, em Portugal, agradecer a graça recebida.
E ele fez um ato de entrega, de consagração do mundo inteiro aos cuidados de Nossa Senhora de Fátima. A vida do Santo Padre, meus irmãos, mudou totalmente. O seu físico, o seu organismo, depois desse atentado. Sua saúde não foi mais a mesma. Ele mesmo falava e testemunhava que, a partir daquele momento, ele começou a viver o evangelho do sofrimento, mas na alegria, na santidade, na serenidade. Tempos depois, foi na prisão dar o perdão àquele homem turco, não é mesmo? Que provocou aquele atentado. Isso nos lembra, meus irmãos, Jesus Cristo, que do alto da cruz perdoou os seus inimigos. Enfim, meus irmãos, poderíamos ficar até a noite ao som desta chuva gostosa, que ora cai, falando do nosso querido padroeiro, o Papa da Juventude. Foi ele quem criou as famosas jornadas mundiais da juventude. Ele tinha uma palavra direta para o jovem. Falava para os jovens: jovens, vocês devem ser santos de calça jeans. Vocês devem exalar o bom odor de Cristo com a santidade de vocês, com a castidade, com a obediência aos pais. Como o Santo Padre ajudou os nossos jovens, não é verdade? O peregrino do amor. Ninguém neste mundo andou tanto como o Papa João Paulo II, nos seus quase 27 anos de pontificado. Por onde chegava, enquanto tinha saúde, beijava o solo, beijava o chão, consagrando aquele território aos cuidados de Deus. Então, meus irmãos, alegremos-nos. Nós somos muito felizes que temos João Paulo II como nosso padroeiro. Ele que tantas vezes apareceu na janela lá do Vaticano para rezar o Ângelus. Hoje ele se encontra na janela do céu e intercede por nós. Eu gostaria de concluir essa homilia pedindo a todos que voltássemos o nosso olhar à imagem e à relíquia de São João Paulo II. E nós concluímos esta reflexão fazendo uma prece a ele. Escutemos com atenção. Oremos. Ó São João Paulo, da janela do céu, dá-nos a tua bênção. Abençoa a igreja que tu amaste, serviste e guiaste, incentivando-a a caminhar corajosamente pelos caminhos do mundo, para levar Jesus a todos e todos a Jesus. Abençoa os jovens, que também foram a tua grande paixão. Ajuda-os a voltar a sonhar, voltar a dirigir o olhar ao alto, para encontrar a luz que ilumina os caminhos da vida na terra. Abençoa as famílias, abençoa cada família. Tu percebeste a ação de Satanás contra esta preciosa faísca do céu que Deus acendeu sobre a terra. São João Paulo, com a tua intercessão, protege as famílias e cada vida que nasce dentro da família. Roga pelo mundo inteiro, ainda marcado por tensões, guerras e injustiças. Tu te opuseste à guerra, invocando o diálogo e semeando o amor. Roga por nós, para que sejamos incansáveis semeadores da paz. Ó São João Paulo, da janela do céu, onde estivemos junto a Maria, faz descer sobre todos nós a bênção de Deus. Assim seja. Amém. És o peregrino do amor, buscou os jovens com tanto ardor. Ninguém jamais andou por tantas terras, nem levou a paz a tantas guerras. Tentaram até calar a tua voz, em troca revelou o céu a nós. O mendigo do meu Senhor